Bom dia a todos, eu sou Milena Andrade, responsável pela operação do SBI no Brasil. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em especial a participação mais uma vez do Bruno, da Illumina, que já participou conosco de outras sessões, outras palestras, e mais uma vez está aqui conosco. Bruno, eu gostaria de dar as boas-vindas, peço que você, por favor, inicie a sessão, e ao final a gente retoma na sessão de perguntas e respostas, onde eu também vou estar disponível o tempo todo para ajudar e para monitorar qualquer situação. Então, boa palestra a todos, muito obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Bruno Aguirre, eu sou sócio-diretor da Illumina, uma empresa de consultoria que trabalha aí com governança de TI. Queria agradecer o convite do Exim, o apoio sempre restrito aí da Milena, da Elke, nesses eventos. E agradecer também a participação de todos pelo seu precioso tempo, espero que seja proveitoso. A minha programação é falar sobre o tema de hoje, selecionando fornecedores de TI, de outsourcing de TI, baseado na ISO 20000, aproximadamente 40, 45 minutos, depois a gente abre para questões. Quem quiser se manifestar, temos o chat. Na medida do possível eu consigo olhar e responder algumas questões e no final a gente atende a todas as questões que ficarem para trás. O portfólio de cursos do Exim vocês já devem conhecer muito bem, deixo esse slide vocês vão receber, assim como a gravação dessa palestra, então eu deixo isso para vocês avaliarem mais tarde. O tema de hoje, selecionando fornecedores de TI, de outsourcing de TI, baseado na norma 20000, na ISO 20000. É um tema que, preciso confessar para vocês que ele é bastante desafiador, né? Porque ele envolve questões técnicas, mas também uma série de outras questões não técnicas, de contexto, de ambiente, um assunto realmente complexo. E a grande motivação para a gente falar sobre isso é que nos últimos anos que a Illumina tem trabalhado, tanto do lado de fornecedores de TI, preparando modelo de gestão para qualificar melhor a sua entrega, quanto do lado dos clientes, onde a gente faz o papel de um apoiador ali para selecionar fornecedores e depois conduzir um bom processo de gestão do fornecedor. A gente tem percebido muita frustração no mercado. Fica sempre aquela sensação de que, poxa, poderia ser melhor, poderíamos tirar mais resultados desse relacionamento. E isso a gente ouve dos dois lados, viu? Não é só o cliente reclamando, não, o fornecedor também reclama bastante. Então, dado esse contexto inicial, a gente reuniu um conjunto de informações tiradas aí da nossa consultoria e eu queria compartilhar então com vocês essa experiência que a gente tem vivido. Eu vou contextualizar rapidamente, trazer alguns aspectos a considerar, depois falar da abordagem que eu usei para a gente usar a ISO 20000 como um alicerce na hora de seleção de fornecedores e concluir depois o tema. Rapidamente sobre a Illumina, somos uma consultoria em governança, a HSM, já temos 10 anos de mercado, temos um lado de consultoria, que é o que está apoiando a palestra de hoje, principalmente aquela parte aí de consultoria para outsourcing de TI, mas também temos treinamentos na área de IT, COBIT, ISO 20000, soluções de software, ITSM e também pacotes customizados. Para a gente iniciar o contexto dessa nossa discussão de hoje, eu selecionei aqui a gente falar um pouquinho de números, né? Então, o mercado de TI no Brasil é um mercado de 300 bilhões de reais, nada desprezível, e hoje nós já somos o 7º maior mercado de TI do mundo. Então, são valores que a gente começa a ser valores importantes dentro da economia. Pensando em outsourcing, serviços, representa cerca de 10% desse mercado, o que também não é pouco.
27 bilhões. E dentro dos 27 bilhões em serviços, a metade praticamente é em outsourcing de TI. E esse tipo de serviço, oferta e contratação está crescendo rapidamente, aí 10% ao ano, nos dados aí do IDC. Então, é um mercado ativo, a tendência é de crescimento e as empresas estão interessadas em fazer com que ele funcione melhor. Antes de entrar nos primeiros aspectos aí, para a gente considerar quando a gente começa a falar dessa relação de outsourcing de TI, de terceirização de serviços, eu confesso que eu estava montando essa apresentação e me veio uma visão lá do interior, uma visão que eu queria compartilhar com vocês. Então, imagina aquela conversa que acontece de vez em quando nas famílias, que reúne a filha adolescente, né, que está começando a namorar, já seus 16, 17 anos, conversando com a mãe, e a mãe explicando para ela como selecionar um bom partido, um namorado, né? Então, essa mãe traz uma série de critérios para essa filha, e critérios que vêm da experiência dela. Então, um rapaz honesto, trabalhador, né? A gente ouviu muito isso, inclusive nos filmes, na nossa literatura, né? E a filha, enquanto a mãe fala, está aqui viajando, pensando no Juninho, né? Aquele rapaz que quer passear com ela de moto, não está muito aí com a história de trabalho, por enquanto, né? Família, nem pensar, mas ela quer viver essa experiência e tal. E aí entra a avó na sala e diz para a filha assim, para a neta, no caso, né? Olha, minha neta, vai viver a vida, namora bastante, e aí quando você, digamos, amadurecer nessa questão, aí você seleciona corretamente alguém para você casar e que seja feliz para sempre. E nessa hora ainda chega um padre, né? Que vem sempre tomar um cafezinho ali, interior de Minas, no final da tarde, o padre vai dizer assim, minha filha, e quando você for se casar, lembrando o nosso curso aí de noivos, né? Lembre que é importante, tem umas coisas importantes, não só a seleção, mas depois do casamento é outra história, né? O casamento precisa de muito diálogo, compreensão, companheirismo, respeito, né? Então eu fiquei lembrando de toda essa história e tentando saber se tinha alguma sabedoria nisso, e eu acho que tem sim. Eu acho que a mãe está fazendo o papel de alguém que viveu e tem critérios de seleção, e grande chance que essa filha, quando tiver com a sua filha, ela deve até repassar esses mesmos critérios, né? E a avó está apontando mais para o lado da maturidade. Olha, minha filha, é importante saber selecionar, mas você tem que ter maturidade para isso. Então, viva bastante agora e depois seleciona lá na frente, né? Então, tudo isso para dizer que esse tema que a gente está tratando aqui, ele é bastante complexo, né? Ele envolve um companheirismo, e ele envolve uma questão aí que são os dois lados, o cliente e o fornecedor. Então, você precisa ter maturidade dos dois lados para esse casamento poder dar certo, né? Então, vamos colocar algumas informações aí. Primeiro, o cliente, ele precisa fazer uma autocrítica. Qual é a minha maturidade para contratar esses serviços, né? Esse lado cliente não é o tema de hoje, mas será o tema, espero, de uma próxima palestra, mas é inevitável você falar que quem está contratando precisa ter uma maturidade muito grande. Eu trouxe relances aqui por exemplo, na hora da contratação, na fase de iniciação, saber qual é a estratégia, o que você quer com esse fornecedor. Escopo é uma questão que a gente ouve nos casos aí de outsourcing, que é sempre um complicômetro, sempre um problema de escopos mal definidos antes, que depois lá no casamento, lá durante o outsourcing, realmente vão trazer bastante problema. O papel de responsabilidade, isso precisa ter em qualquer prestação de serviço, em qualquer atividade, na verdade. Na fase de transição, esse cliente ele precisa, junto com o fornecedor, entender como é que vai ser a mudança, a transição, o impacto disso tudo na organização. Na fase de ongoing,
O cliente precisa entender como é que são as suas demandas, o comportamento delas no tempo e conseguir comunicar isso para o fornecedor. Porque é uma coisa viva esse contrato, né? E no término, dizem, fazendo paralelo com o casamento, que a gente conhece a mulher ou o rapaz, o homem, que a gente se casou na hora do desquite, né? Na hora do divórcio, que a gente conhece realmente as pessoas. Então, é importante que tenha havido um gerenciamento de risco e questões jurídicas envolvidas aí para que a gente faça um término com o menor impacto possível. Existe toda uma questão aqui de qualificação técnica do fornecedor, também não vou entrar nesse tema, aliás, não é o tema da norma 20.000, por exemplo, ela está focada na gestão. Então, é importante, com certeza, na sua avaliação, mas eu vou deixar isso para uma outra conversa também. Então, se está comprando data center, que você verifique questões técnicas de data center, de service desk, tem questões técnicas de service desk e assim por diante. Questões contratuais, aspectos jurídicos são fundamentais também. Quem é o dono das coisas, como é que vai ser aquele término, quais são as obrigações caso a gente queira mudar de fornecedor, também não vou entrar nessas questões. Custo do fornecedor, obviamente, na sua avaliação tem que entrar, né? E durante a relação, bônus e multas. O relacionamento, né, que você vai criar com esse fornecedor, ele é fundamental. Tem questões, por exemplo, o tamanho das empresas. Se você é muito pequeno, contratando alguém muito grande, pode ser que ele não te dê tanta atenção. E precisa haver também uma empatia cultural dentro dessa relação. Então, os valores têm que ser parecidos. Eu estou colocando aspectos aqui que eu não vou entrar a fundo hoje, mas que seria importante que vocês verificassem. Finalmente, a maturidade do fornecedor na prestação de serviço. Esse realmente é o tema de hoje, é o foco da apresentação, e é com ele que a gente vai trabalhar. De cara, eu trago duas informações aqui, só para ressaltar aquilo que eu acabei de falar. Eu trouxe aqui o modelo de maturidade, o Resource Capability Model, para clientes. Esse é um framework desenvolvido originalmente pela Carnegie Mellon, o mesmo que fez o CMMI. E eu trouxe esse slide aqui só para mostrar o seguinte, olha, é um framework específico para quais são os processos, as práticas que o cliente deveria ter para ter uma contratação de outsourcing de sucesso, e também há o outro lado, que vou apresentar daqui a pouco, que são as práticas que os fornecedores precisam ter para ter um relacionamento de sucesso. E eu trouxe esse slide para dizer o seguinte, olha, são muitos processos que o cliente precisa ter, e esses processos as práticas são em número maior do que as práticas que o fornecedor deve ter. São 95 práticas requeridas do lado do cliente e 84 práticas requeridas do lado do fornecedor. Então, aqui é só para ilustrar que, sim, o cliente tem uma responsabilidade muito grande no sucesso dessa empreitada, digamos assim. Uma outra questão que a gente vê que dá muito conflito quando há esse tipo de contratação é o modelo de gestão. Então, a gente vê, na prática, clientes que não têm nem catálogo de serviços e não entendem quais são as relações entre esses serviços, seu impacto no negócio. Não entendem, por exemplo, qual é a priorização desse serviço e querem contratar o fornecedor e terceirizar, ou seja, passar o problema lá para o lado de lá. Isso realmente não vai funcionar. Então, a gente prega que haja um modelo de gestão do lado do cliente. Gestão que falo é ter papéis, responsabilidades, processos em prática, né, para gerir serviços de TI. E aí ele saiba, e tem um canal com estratégia, obviamente, e ele sabe, então, definir exatamente o que ele quer do fornecedor. O fornecedor, por outro lado, tem que ter o seu modelo de gestão também, afinal ele vive disso, é como a prestação de serviço deve funcionar. E aqui entra a questão, esses dois modelos de gestão, que estão aqui em azul e em laranja, eles precisam ser harmonizados, né? Precisam ser harmonizados para que a prestação de serviço, que agora é a 4 mãos, funcione de forma adequada. Então, é um ponto importante também. O que eu fiz com a abordagem para a gente selecionar fornecedores? Então,
eu peguei o lado cliente e eu tentei estabelecer o seguinte diálogo. Olha, do lado cliente, nós vamos usar Imagina que o cliente pegou lá as práticas do e-sourcing Capability Model, Service Provider, da Carnegie Mellon, como eu referenciei, e ele vai começar a questionar, inclusive esse framework, ele está bastante alinhado com o OPBOK, que é o Outsourcing Professional Book of Knowledge, aqui do IAOP, né? A gente tem uma associação de profissionais de outsourcing, né? Eles estão bastante alinhados. Então, imagina que eu peguei toda essa base de conhecimento e eu fui questionar o meu fornecedor, que vai me responder com a 20.000, dizendo assim, olha, para aquilo que você está requerindo, está aqui um processo da ISO 20.000 que foi implantado, eu sou um cara certificado, e com isso eu te respondo que eu realmente tenho aquela prática. Então, eu tentei estabelecer esse relacionamento aqui, o lado cliente perguntando e o lado fornecedor respondendo com a sua qualificação em ISO 20.000. E confesso que nós fizemos internamente esse estudo para saber se a ISO 20.000 realmente trazia boas respostas para o que esse cliente queria, né? Então, aqui só para mostrar o Outsourcing Capability Model Service Provider, ele tem 84 práticas, distribuído aqui em 10 processos. 10 processos a gente vai ver mais em detalhes daqui a pouco. Aqui a norma 20.000, todos vocês já ouviram falar, já conhecem. Também tem um conjunto de processos e essa norma, obviamente, veio baseada aí do ITIL, principalmente, né, da BS 15.000. Então, antes da gente efetivamente entrar nesse tema, nessa discussão entre o e-sourcing e a 20.000, entre o cliente e o fornecedor, eu me senti obrigado a fazer algumas ressalvas, né? Então, primeiro, você tem que verificar se, tudo bem, estamos selecionando fornecedores ISO 20.000 certificados, mas qual é o escopo? Qual é o escopo da certificação desse fornecedor? Porque a ISO 20.000 trabalha com um escopo bem definido. Pode ser que o cara seja certificado em algo que não tem nada a ver com o serviço que você está contratando. Então, é uma verificação importante. Se você está contratando data center, que seja certificado no data center. Serviço de impressão, que seja certificado no serviço de impressão. Segundo, que a 20.000, ela verifica principalmente conformidade, não performance. Então, muitas vezes, apesar daquele fornecedor possuir os processos implantados, evidências de que ele trabalha nesse processo, a qualidade dessa implantação, ela precisa ser aferida. Então, às vezes, você tem lá uma exigência que é um plano de capacidade. Bom, realmente o cara passou pela certificação e ele tem lá um plano de capacidade funcionando. Só que, qual a qualidade desse plano de capacidade, né? Quantos ciclos PDCA já houve? Há quanto tempo esse cara é certificado, né? Então, é importante verificar também, buscar evidências de um amadurecimento desse fornecedor nessas práticas, né? Que tem a ver com esse terceiro item, que é o tempo de certificação e o ciclo de melhoria que esse fornecedor digamos, o quanto que ele mantém o sistema de gestão. Lembrando que esse sistema de gestão precisa ser mantido, há uma recertificação, e em muitas empresas, clientes nossos, inclusive a gente entra em alguns clientes justamente para tirar o sistema de gestão dele do desuso, né? Colocar em prática de novo e trazer ganho de performance para aquela empresa. Tem um colega nosso perguntando aqui, o Vladimir, como é que a gente verifica o escopo da norma. E lá na certificação dele, no certificado dele, isso fica descrito claramente qual é o escopo da certificação. Então, pelo certificado ISO 20.000 do fornecedor, a gente verifica qual é o escopo. Então, vamos lá. Quais critérios, segundo o e-sourcing Capability Model, a gente deveria verificar no fornecedor? Eu selecionei 10 critérios que são exatamente os processos aí mais importantes. Conhecimento, né? Depois a gente vai detalhar cada um deles. Então, a capacidade qual é o conhecimento em gestão que esse fornecedor tem. Pessoas, como é que ele trata as pessoas dele. Performance, qual a performance desse fornecedor. Relacionamento,
tecnologia, tratamento de ameaças, como é que ele lida com as ameaças à prestação de serviço. Contrato, tem questões contratuais, obviamente. Como é que ele trabalha o desenho e implantação do serviço, inclusive a modificação desse serviço. A própria entrega do serviço e, finalmente, a transferência de serviço. Isso mais bem no início de um contrato e bem no final do contrato. Então, vamos entrar um pouquinho em cada um e vamos ver se esses critérios são respondidos pela ISO 20000. Então, conhecimento. A gente percebe que, em muitos casos, tem fornecedores que preferem compartilhar a sua escova de dente do que informação. Isso não só em fornecedores, mas internamente nas empresas. Não dá mais para a gente trabalhar assim. No mundo, estamos caminhando para uma visão mais colaborativa, né? Realmente compartilhar conhecimento é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e ela é fator crítico de sucesso. Então, uma coisa que o e-sourcing verifica é se há um processo aí que garanta que as informações e o conhecimento para a prestação de serviços são bem utilizados pelas equipes do fornecedor. Então, ele exige, por exemplo, que esse fornecedor seja capaz de compartilhar conhecimento internamente e com o cliente, que ele demonstre aprendizado com os clientes anteriores. Então, o cara, tem muita gente que às vezes tem uma longa história, mas não colocou aquilo numa base e não consegue usar as lições aprendidas de forma adequada. E se, por exemplo, esse fornecedor ele faz reuso da informação, então não é com você que ele vai aprender a implantar lá, instalar um novo servidor, ele já tem que ter isso em scripts prontos, né? E como é que a norma, será que a norma atende, um cara certificado pela 20000 atende isso? Na nossa avaliação, sim. Nós colocamos aqui, só para vocês entenderem, no bannerzinho da ISO 20000, colocamos cores, né? Cores verde, amarelo e vermelho. Então, verde quer dizer que a norma tem uma alta aderência a esse requisito aqui do e-sourcing. Então, como é que a gente verifica que esse fornecedor certificado na ISO 20000, ele consegue atender esses 3 itens que o e-sourcing está pedindo? Primeiro, vamos dar uma olhada na documentação desse cara, se ela está organizada, se há acesso, se ele colocou isso no sistema, por exemplo, no SharePoint, e há acesso adequado para todos os membros da equipe dele. Segundo, se ele tem uma base de dados de configuração, se ele conhece quais são os componentes do serviço que ele está prestando. Terceiro, se ele tem uma base de erros conhecidos. Isso aqui é fundamental, pessoal, para demonstrar que ele realmente já passou por tudo isso, já viveu esses erros e ele está aprendendo, ele está evoluindo, né? E, claro, procedimentos padrão, então, instalação de um servidor, alterações, scripts para o Service Desk, tudo isso é muito básico, muito fundamental para uma boa prestação de serviço. Então, e todos esses são exigências da ISO 20000, as empresas certificadas deveriam ter isso aqui de bate-pronto para mostrar para você quando você pedir para ele. Tá? Então, conhecimento, principalmente compartilhar, saber compartilhar é muito importante. Pessoas. Né? Então, a gente sabe que pessoas, para muita prestação de serviço, ele é o principal ativo. Então, a gente sabe que os resultados vêm de um conjunto de conhecimentos, habilidades, comportamento. Como é que esse fornecedor trata a sua equipe, os membros, né, da sua equipe? Então, a gente tem que verificar se esse cara sabe gerenciar e motivar as pessoas para garantir uma entrega efetiva. Então, precisa haver papéis e responsabilidades bem definidos. Precisa haver um controle, digamos, um gerenciamento das competências dessa equipe. Então, que competência eu preciso para entregar exatamente aquele serviço? E eu preciso monitorar a performance da minha equipe, né? Bom, será que a norma 20000 responde a isso? A nossa avaliação, sim, mas eu coloquei um médio aqui, né? Então, mas ela tem o principal, toda a norma, o sistema de gestão é baseado em processos, e os processos são baseados, obviamente, em definição clara de atividades, papéis e responsabilidades dentro de uma matriz RAS. Há, na norma, um processo de gerenciamento de recursos,
todos os recursos tecnológicos e humanos, obviamente. Então, aquela questão de saber as competências da equipe é tocada pela norma, sim. E a norma exige o tal do relato de serviços, que é uma avaliação plena de tudo que está acontecendo, seja do ponto de vista de capacidade, de performance da equipe, onde eu faço uma análise de todos os indicadores daquela prestação de serviço. O que a gente não vê muito claro na norma, e por isso que eu coloquei em amarelo, é, por exemplo, aquela parte de motivar, fazer motivação das pessoas. Isso fica muito a cargo de cada empresa. Propor, por exemplo, incentivar a inovação. É claro que tem um processo de gerenciamento de problemas que a norma exige, que é uma boa ponte para você incentivar a inovação. Então, por exemplo, algumas empresas poderiam dizer assim, olha, o funcionário, o membro da equipe que trouxer, que fizer análise de um problema do cliente e trouxer isso para a gente, proativamente, de preferência, ele terá alguma questão lá de PLR para ele, melhor distribuição, enfim, algum bônus para esse cara. Então, é possível, mas eu coloquei em amarelo, mas a norma atende, sim, esse requisito também. Performance. A visão de performance do insourcing, ela tem a ver com a tua capacidade de evoluir. Então, coloquei aqui o gatinho, né, se olhando no espelho, e às vezes o fornecedor ele é pequeno, há limitações dele, mas você percebe claramente uma gestão sobre o ciclo de melhoria, e com isso a gente percebe que esse cara tem um grande potencial para virar o leão que a gente precisa, né? Claro que você tem que calibrar isso tudo, porque isso tem um custo, mas o principal é perceber se ele entende a performance de hoje e como ele se comporta para promover a performance de amanhã. O que o insourcing exige? Que eu garanta os objetivos do cliente, né, os objetivos do fornecedor e coloque isso tudo dentro de uma rotina de melhoria contínua. Então, conhecer os objetivos do cliente, saber levantar essas informações é fundamental. Verificar os processos constantemente, ter recursos, garantir recursos adequados para que eu consiga entregar e evoluir o serviço e fazer melhorias continuamente. Nossa, em muitos clientes nossos, essa é uma das grandes frustrações dos clientes, dizendo, olha, o cara faz só aquilo que está realmente, assim, ipsis literis o que está escrito no contrato, às vezes menos, e há uma série de oportunidades aqui dentro que a gente poderia trabalhar junto para evoluir a prestação de serviço para o negócio como um todo, mas realmente parece que o fornecedor não está nem interessado nisso, mesmo pagando mais, mesmo expandindo o escopo do contrato. Bom, a norma responde muito bem a essas questões na nossa visão. Na visão da norma, você tem lá uma prática de SLM, de Business Relationship, onde você vai atrás e mantém um alinhamento com os objetivos aí do cliente. Então, esse ciclo deve ser implantado, ele é um requisito da norma. A prática do relato de serviços é uma forma de você verificar a eficácia dos processos que estão rodados, estão sendo rodados. O plano de capacidade de recursos, ele é uma exigência também. Aliás, o plano de capacidade de recursos em geral, tanto TI, não TI, e com isso você garante que haja recursos adequados para aquela entrega. E a norma exige ações corretivas e preventivas, né? A base, junto com o relato de serviço, a base para o ciclo de melhoria. Então, a gente acha que aqui a norma também foi muito bem na resposta a esses anseios, digamos assim, do fornecedor. Relacionamento. Bom, relacionamento é uma coisa complicada. Comunicação é um grande desafio em grandes empresas. Eu trouxe aqui a figura do LinkedIn, né? Então, hoje a gente vive nesse emaranhado de relações que compõem a organização, e todos os relacionamentos entre cliente, fornecedores e os fornecedores dos fornecedores, né? Os terceiros, os quartos, parceiros, stakeholders de todas as espécies. Então, aqui precisa haver realmente um trabalho em comunhão para que digamos assim, se crie um alicerce para a prestação de serviços
e esse alicerce é muito embasado em comunicação. Então, vamos ver o que o sourcing pede, que haja um relacionamento de toda essa malha por parte tanto do cliente quanto do fornecedor, especificamente nesse caso do fornecedor. Relacionamento entre cliente, fornecedor e parceiros, né? Então, interação com o cliente, informação aos stakeholders. Então, muitas vezes a gente vê muita decepção e muita frustração do parte do cliente por simples falta de informação, né? Nós já tivemos casos de clientes onde a gente viu que o principal ofensor da disponibilidade de alguns serviços, de alguns sistemas, era a falta de treinamento, a falta de conhecimento de como usar aquele sistema que estava sendo oferecido, né, no modelo SaaS. Então, comunicação, vocês já ouviram isso milhões de vezes, aqui só está sendo reforçado, né? Gerenciar os fornecedores e parceiros, adequação cultural, isso aqui eu achei um barato, né? O que eles chamam de cultural fit. Então, nós temos casos aqui de clientes onde, eu não vou citar nomes, né, endereços, né, mas um cliente que era de uma região do país e contratou um fornecedor de uma região bem distante do mesmo país, do Brasil, né? E o cliente percebeu, né, o gestor do contrato percebeu que os usuários estavam incomodados com o sotaque. O sotaque tinha um certo preconceito em relação ao sotaque lá do atendimento. Então, o que eles fizeram? Olha, vamos quebrar um pouco isso. Combinaram o jogo com esse fornecedor e ele levou um subset da equipe, 10, 15 pessoas, que foram trabalhar em loco naquele fornecedor, viajaram, ficaram lá 3 meses trabalhando em loco, para quebrar essa barreira de preconceito, digamos assim. E aí eles perceberam que, apesar do sotaque, sim, esse cara sabia o que ele estava fazendo, né? Então, você vê que questões culturais, elas permeiam todas as relações e é um fator para a gente verificar. E, obviamente, criação de valor. A gente constantemente, isso aqui eu atrelo muito à adequação, à manutenção de um contrato naquilo que ele traz mais valor. Muitas vezes, o cenário de uma empresa, o cenário da economia, como vocês sabem, muda de um ano para o outro, em 6 meses, em meses, muda. E a gente precisa revisitar o contrato e o relacionamento para saber se ele continua gerando valor, os critérios são os mesmos, né? Então, isso é importante que o fornecedor esteja a par. Tem um colega comentando aqui que houve uma experiência parecida com o Banco Paulista e um fornecedor de Salvador. Tem vários casos assim, bastante interessantes. Então, como é que a norma exige, como é que ela responde a esses critérios trazidos pelo e-sourcing? Então, o SLM aqui tem um papel importantíssimo. Eu já participei de muitos fóruns, muitos clientes, fornecedores preocupados em estabelecer qual é efetivamente o papel do Service Level Manager num contrato, né? Então, é bastante subjetiva essa questão, né? Mas relacionamento, acho que é a palavra, e relacionamento a gente sabe que não é uma coisa simples, o cara vai levar pedrada mesmo do cliente, mas ele precisa vencer isso tudo e tentar conquistar a confiança desse cliente e trabalhar em bases sólidas. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes o próprio cliente não conhece quais são os anseios do seu cliente, que é o negócio final, né? Isso eu ouço em muitos casos aí de fornecedores reclamando, pô, o cara me contrata, ele não sabe o que está pedindo, não sabe o que ele quer. E, obviamente, um contrato assinado assim não tem grande futuro. Então, aqui é uma espécie de unívocos SLM, tanto do lado do fornecedor quanto do lado do cliente, para construir esse relacionamento, né? E que é o que interessa e vai trazer valor no futuro. A governança de processos operados por outras partes é também um processo exigido pela norma. Então, o cara tem que garantir as suas equipes, os seus fornecedores internos e os seus fornecedores externos, sejam eles parceiros ou quartos mesmo tratados. Então, isso é um processo exigido na norma. Transição de serviços é onde você percebe grandemente a maturidade de um fornecedor, o quanto que ele, por exemplo, faz uma avaliação de risco da tua empresa, aquele site survey que eles fazem, para levantar quantos equipamentos você tem, esse tipo de coisa, para precificar, ele precisa também tomar um cuidado de qual é a cultura
qual a cultura da empresa onde eu estou entrando, né? Isso tudo se colocado como risco dentro da transição de serviços. Obviamente que isso será um fator determinante. Infelizmente, a gente sente, às vezes, os problemas disso aqui mais tarde, né, depois da transição, mas é um fator determinante no sucesso. E, finalmente, eu coloquei o relato de serviços e uma coisa chamada análise crítica, que a norma exige também, que é onde você verifica se há valor, se a gente está realmente mitigando os riscos e estamos trazendo valor para a gente mesmo, né, fornecedor, e para o cliente que eu estou prestando. Então, relacionamento talvez dos processos mais complexos e desafiadores aí nessa questão de outsourcing. Tecnologia. Aqui eu trouxe a figura do livro e do filme também, 1984, né? Do George Orwell, que foi o primeiro cara que trouxe a figura do Big Brother. Então, as normas e o e-sourcing é bastante objetivo quando diz assim, o fornecedor tem que ter controle sobre os ativos, né, sobre os ativos importantes para ele prestar um bom serviço, sejam ele pessoas, tecnologia, principalmente tecnologia, monitorar aquilo tudo e controlar mudanças, né? Então, ser uma espécie de Big Brother para o que está acontecendo na minha infraestrutura é fundamental. Então, eu tenho que garantir a disponibilidade e a adequação dessa infraestrutura para a entrega do serviço. Ele exige no e-sourcing controle, otimização de performance, então tem a ver com a melhor utilização desses componentes e introdução proativa de melhorias. Olha, essa frase aqui eu acho que é o sonho de muito cliente. Puxa, a gente gostaria que ele trouxesse uma nova tecnologia, uma abordagem diferente, uma forma com menos custo e maior produtividade para aquilo que a gente já faz. E essa palavra proatividade parece que passa longe, né, dos fornecedores que não avaliam, fazem gerenciamento de problemas, o que está acontecendo. E, às vezes, essa visão proativa ela traz grandes ganhos para os fornecedores, né? A gente sabe que muitas concorrências são ganhas onde o serviço padrão vendido ele entra com margens muito pequenas e os fornecedores ganham são nos projetos adicionais que são vendidos, né, ad hoc para os clientes. Mas, mesmo assim, uma série de fornecedores se recusa a fazer esse trabalho, que é curioso para mim. Bom, a norma trata muito bem, a nosso ver, essa questão aqui da tecnologia. Você pode verificar no fornecedor certificado que ele tenha controle de gerenciamento de mudanças, tem uma boa CMDB, a Configuration Database, ou Configuration Management System, né? Ele conhece bem os ativos que compõem a sua entrega, quais são os críticos, e controla muito bem as mudanças, né? O que reduz aí impactos negativos e todo o risco associado a essas mudanças mal feitas. Além disso, é uma exigência da norma que ele tenha plano de disponibilidade e capacidade, né? Então, a gente sabe que grandes questões de performance têm a ver com falta de capacidade. Não é simples fazer esse tipo de plano, precisa de dados históricos e de um entendimento de como é que funciona o negócio do cliente, né? Muita troca de informação, muita parceria aqui também. E o terceiro ponto eu coloquei aqui o gerenciamento de problemas e outros projetos advindos também da análise crítica que é feita e exigida pela norma. Ela pode trazer, sim, um conjunto de melhorias muito grande para clientes e para os próprios fornecedores, né? E, como eu falei, isso aqui pode trazer dinheiro para ambos, né? Então, aqui a gente considera que a norma atende muito bem. Tratamento de ameaça, né? A minha avó, né, já que eu estou saudosista hoje, costumava dizer, olha, na hora da crise que a gente conhece o nosso parceiro, o nosso amigo, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se você tem um fornecedor que trata a crise dessa forma, aí da figura que eu coloquei, escondendo a cabeça embaixo do chão, realmente é uma coisa preocupante. Então, o e-source exige que haja uma identificação e gerenciamento das ameaças, de todas as ameaças, a gente está falando aqui de risco, né, a entrega de serviço.
Então, será que esse cara faz gerenciamento de risco? Será que ele cuida da segurança física, segurança da informação? Será que esse cara tem planos de disaster recovery? Bom, um fornecedor certificado, na nossa visão, ele atende. Ele é uma exigência haver plano de continuidade, uma exigência que haja política e um processo de segurança da informação. Aqui uma ressalva, se esse fornecedor também tiver a norma certificação ISO 27000, ajuda muito, porque os requisitos da 20000 são os requisitos básicos e os requisitos da 27000 são mais aprofundados, mas de qualquer forma, já te garante aí a questão de segurança da informação. E é uma exigência também da norma tratamento de crise, né? Então, aquela situação onde você realmente coloca em risco uma operação do cliente, ela precisa ser tratada com muito carinho, com muita experiência, né, com planejamento. Não é algo que a gente decide naquele momento. Inclusive, tem um caso aí para contar, que um cliente nosso, ele simplesmente ficou, no final, entre 2 fornecedores, os 2 absolutamente muito bem capacitados para a prestação de serviço que ele estava selecionando, e ele colocou, em momentos diferentes, os 2 representantes dos fornecedores na mesa e disse assim, cara, se acontecer a crise tal, ele descreve o que você faz. Então, a resposta de um dos fornecedores foi assim, olha, eu vou olhar no contrato, ali na linha 27, cláusula B, tem um item que a gente pode seguir assim, tal. Legal. O outro fornecedor disse assim, cara, eu tenho meu plano de continuidade, eu tenho os planos, mas posso garantir que eu não vou olhar no contrato, eu vou fazer tudo que for necessário para a gente voltar ao teu serviço e depois a gente conversa. Bom, ele selecionou esse segundo cara, que demonstrou, claro, um preparo em termos dos planos, né, de planejamento para tratar a crise, mas demonstrou uma atitude, né, uma postura que ele julgou mais adequada para aquela situação. Então, acho que é uma questão importante como é que a gente trata a ameaça. Tem alguns colegas colocando aqui algumas informações que eu vou ler daqui a pouco. Um colega aqui corroborando, né, com a visão. Tem outro falando, você acha que exigir 20.000 ainda não é prematuro? Eu acho que, eu estou tentando dizer aqui para vocês que são sinais que a gente precisa ter parâmetros na hora da seleção. Eu não exigiria de forma tão taxativa, digamos assim, mas a gente sabe de casos, recentemente uma das maiores empresas de seguros do país, ela simplesmente eliminou empresas que não tivessem ISO 20000. Eu acho que é um bom parâmetro, mas precisa ser olhado com bastante critério aqui. Contrato, né? A questão de contrato, o que a gente está contratando, o escopo dele, é uma questão curiosa, né? Então, eu trouxe essa charge, onde o cara simplesmente construiu a Vênus de Milo, né? Então, parâmetro de beleza ocidental, mas o cara reclama que tinha contratado uma moça com braços, né? Então, isso aqui a gente poderia divagar o dia inteiro, tem uma questão filosófica aqui, mas realmente o que está no contrato, a gente precisa entender bem o requisito e especificá-lo para que fique claro para todos o que se espera, né, e acerte as expectativas. Então, o e-source, ele exige aí uma compreensão dos requisitos do cliente e um conjunto de acordos, tanto do cliente quanto para todos os outros fornecedores envolvidos, que vão ser coerentes para aquela entrega e para garantir os requisitos do cliente. Então, o e-source exige levantamento e revisão de requisitos, negociação e precificação e, obviamente, criação de um contrato adequado. A norma responde isso, a meu ver, de forma, em média, aderência, os requisitos através da prática de SLM, né? A negociação e precificação, você percebe a maturidade do cliente quando ele demonstra ter um catálogo de serviços e quando ele sabe muito bem aquilo que está dentro do padrão dele, da entrega, e aquilo que está fora, porque ele realmente precisa se preparar de forma diferente quando há algo fora do escopo, e você vai sentir isso
no processo de transição de serviço, né? E a questão de ter todos os, digamos, os participantes, provedores, terceiros e quartos na mão, é quando você vê o conjunto de acordos que esse fornecedor ele é capaz de fazer, tanto com o cliente, os SLAs, quanto internamente, os seus OLAs, e também com seus quarteirizados, digamos assim, com os contratos de fornecedor. Então, se você pedir para olhar que tipo de acordo ele faz com essas camadas aí de provisionamento, você percebe que ele tem mais ou menos maturidade. Como eu falei, o processo de transição de serviços, ele é bastante diferenciador aí de empresas menos maduras e mais maduras, e a avaliação de risco dessa transição. Tem empresas, por exemplo, que depois da transição trabalham ainda com SLAs 3 meses em validação, então não são SLAs definitivos para aquela entrega. Tudo isso você percebe um pouco de maturidade desse fornecedor na hora de entender e maturar realmente quais são os requisitos do cliente e garantir que haja uma rede de acordos e contratos que garanta aquilo. Desenho e implantação, né? Aqui eu já vinha falando e reforço, a questão da transição do serviço, ela é fundamental. Aqui eu trouxe um plano aqui dos jogadores de futebol americano, a gente sabe que eles dão muita cabeçada, mas tem um plano ali, né? Tem um plano para vencer a barreira que é a entrada no cliente, e o cliente precisa entrar nesse jogo para ganhar. Então, aqui é uma exigência do e-sourcing na questão de, bom, o cara tem muito papel, muito bonito, mas como é que a gente vai transicionar isso para a prática da entrega, né? Então, faz requisitos na questão de comunicação de requisitos. Então, ok, eu entendi os requisitos do cliente, mas será que eu comuniquei isso internamente? A gente vê, talvez, dos casos mais famosos, né, que a gente vê em todos os clientes, o cara que vendeu não conversou com o cara da transição, que não conversou com o cara da operação. E de repente, o cliente se vê com o cara da operação que vai começar a entender os requisitos. Parece uma pegadinha, um jogo, uma brincadeira, né? Mas em muitos casos isso acontece. Então, por isso o e-sourcing ele é tão exigente na questão de comunicar os requisitos para dentro do fornecedor, que ele tenha um desenho do serviço específico, principalmente quando isso é um serviço não catalogado, e que ele saiba efetivamente fazer o deploy disso, né? Que é a implantação efetiva do serviço. Então, ele tem que ter planos para isso, não é uma coisa que ele vai inventar na hora, né, pessoal? A ISO 20000, ela atende isso de forma média, na nossa visão. A prática de SLM é quem deve garantir a comunicação dos requisitos. Existe um capítulo inteiro na norma só para planejamento de desenho e transição de serviços novos ou modificação de serviços. Vale a pena dizer que os serviços, às vezes, já em produção podem ser modificados, obviamente, com a evolução do contrato. E na hora da implantação você tem que ter controle. Você tem que ter controle de mudança e tem que saber ter o controle de liberações, planejamento, scripts previamente aprovados e testados, preferencialmente, para você colocar esse serviço no ar. Não é uma coisa que você faz de bate-pronto, ad hoc. Entrega do serviço. Aqui a gente percebe que o fornecedor ele realmente tem que ser um equilibrista, né? Então, ele lida com muitas questões para entregar um bom serviço. Ele realmente precisa equilibrar custo, capacidade, recursos, mudança em tecnologia, os humores do cliente, os humores do mercado que influencia aquele cliente, mudanças, redução de escopo, aumento de escopo, variação, distribuição geográfica, cultura. Então, realmente, não é um trabalho simples e o e-sourcing ele é exigente no sentido de que você consiga equilibrar isso tudo e mantenha uma entrega contínua de qualidade. Então, você precisa ter realmente planejamento. Aqui é planejamento e entrega do serviço em si, não da produção, mas o cara tem que fazer backup, então ele está planejado para fazer backup, ele tem script para fazer backup, ele sabe corrigir os defeitos se houver um incidente lá naquele backup, ele consegue prevenir defeitos na execução do serviço que ele está fazendo, ele consegue aferir
os compromissos, os acordos que foram estabelecidos, necessários para essa entrega, e a aferição financeira também, se o contrato está dando resultados, e com isso a manutenção da saúde, digamos assim, da entrega. Nós consideramos aqui que a norma, ela, apesar dela não se ater à questão do serviço em si, que é uma questão técnica, então ela não vai dizer que como é que deve ser feito um backup, isso é um pré-requisito, né, para você trabalhar, por isso eu coloquei lá atrás que vocês devem verificar a parte técnica, mas a norma tem critérios importantes aí nos processos de incidentes e problemas que vão garantir a correção das falhas e prevenção também. Tem a prática de SLM, que garante que os acordos sejam revistos, né, com o cliente, com os quartos e os parceiros. E também existe controle de custos, orçamentação e contabilidade de custos previsto na norma. Então, o fornecedor deveria se manter saudável financeiramente se ele tem esses processos em prática. E, finalmente, a exigência do insourcing é a transferência. Né? A transferência de recursos é sempre um momento muito delicado, tem a ver com o change management, de uma transição de serviço, de outsourcing. Aqui eu coloquei a figura do peixinho dando um salto mortal, realmente ele pode ser mortal, né? E essa questão de trazer, no início do contrato, absorver recursos, tanto tecnologia quanto recursos humanos, e no término do contrato, você transferir de volta para o cliente ou para um outro fornecedor aqueles mesmos recursos, seja tecnológicos ou humanos, isso aqui é um requisito de maturidade do e-sourcing. Então, ele coloca transferência de recursos, pessoas, tecnologias e conhecimento. Aliás, um parênteses aí na questão de conhecimento, porque sempre fica aquela briga de quem é a base de conhecimento, de registro dos incidentes, dos problemas, das mudanças, e muitas vezes o fornecedor vai embora, não deixa nem essa base do cliente, né? Então, realmente, o e-sourcing exige transferências, tanto no início quanto no término do contrato. Nesse quesito, nós entendemos que a 20.000, realmente ela não trata isso de forma adequada, então ela tem uma baixa aderência, ela realmente não se preocupa tanto com essa questão que é bastante específica do outsourcing, mas você consegue aferir no processo de transição de serviços e também na parte de contratos do teu fornecedor, se ele se preocupa com isso. Né? Então, geralmente, eles se preocupam sim, porque eles vão ter que arcar com essa questão, mas a parte do término eles geralmente esquecem, então é bom lembrá-los e colocar isso no contrato pensando de forma jurídica. Né? Então, o resumo da ópera, do estudo que a Ilumina fez sobre avaliação de outsourcing envolvendo esses dois frameworks, o e-sourcing, Capability Model SP, e tendo como resposta a questão da ISO 20000, vocês conseguem ver aqui nessa coluna da esquerda, que diz assim, bom, a norma teve bastante aderência alta em 5 dos requisitos, então em 50%. Ela teve aderência média em mais 4 itens, né? E baixo só foi aquela parte das transferências, o 10º item. Então, no geral, a gente entende que um fornecedor que tenha a ISO 20000 certificado, naquele serviço que você está contratando, ele é um bom indício de que ele pode prestar um bom serviço para você. É claro, com todas as ressalvas que eu coloquei para vocês. Então, a conclusão a que nós chegamos é que, bom, o outsourcing exige maturidade, né, tanto do contratante quanto do fornecedor. Lembrem das 95 práticas exigidas pelo e-sourcing modelo no lado client. Então, realmente, boa parte dos fracassos aqui é do lado do contratante, por não saber, não ter escopo, confundir, às vezes, buddy shop com contratação de serviços, né? Não planejar, por exemplo, o change management e não ter alinhamento estratégico, não ter feito o planejamento estratégico do que ele está contratando. Mas, é claro, a gente tem que dar a mão à palmatória para que muitos fornecedores não demonstram o mínimo de preparação para prestar o serviço.
A ISO 20000, na nossa visão, é um bom parâmetro para a seleção de fornecedores. Não colocaria com uma exigência mandatória, no sentido, esse cara não tem, ele vai ser eliminado. Mas, obviamente, que na minha RFP, como nós escrevemos muito, a gente insere todos esses itens que vocês viram aí. E, é claro, se o cara tem a 20.000, ele vai responder aquilo com muito mais facilidade, né? E vai demonstrar aquilo com mais facilidade. E, finalmente, essa ressalva que eu faço de que, mesmo tendo a ISO 20000, é muito importante que você faça aí uma análise do sistema de gestão do teu fornecedor, a partir desses critérios que eu coloquei para vocês, buscando evidências, né, conhecendo, se relacionando um pouco com ele, entendendo a cultura desse cara, fazendo surveys, visitando clientes, né, perguntando como é que ele tratou determinada crise no cliente desse teu fornecedor. Ou seja, questões básicas aí na hora da seleção que vão te ajudar bastante. Bom, com isso eu concluo a apresentação de hoje, e eu só vou mencionar, depois para a gente entrar nas perguntas, que nós vamos fazer aqui um sorteio de 5 vagas para um curso que a gente está montando com base no ISO 20000 Fundamentos da Illumina, curso certificado, onde a gente colocará um período, meio período adicional de curso, para tratar justamente aprofundar essa questão que eu trouxe para vocês, de critérios para seleção de fornecedores de outsourcing. Então, será um curso ISO 20000 modificado, ampliado com essa questão. Para participar, você manda e-mail para illumina@illumina.com, põe aí no assunto sorteio, ISO 20000, nome completo, empresa, e-mail, telefone. É isso. Obrigado pela participação de vocês, pela atenção, e abrimos aí para a questão. Bruno, deixa eu já responder uma pergunta recente aqui do Fábio, talvez ele tenha entrado um pouquinho depois do início, sobre o envio da apresentação. Todos vão receber um link para que possam acessar essa apresentação na íntegra, vai ficar disponível no canal do YouTube do Exim. Então, a gente vai mandar para todos vocês, ok? Podemos abrir aí a sessão de perguntas. Um colega pedindo para colocar a tela do sorteio. Tem um colega que comentou mais atrás que ele tem um grande fornecedor que não é certificado, mas quase toda a operação, 90% do serviço dele é prestado pelo mesmo parceiro. Ele não é certificado. Aqui no Brasil não é certificado. Como eu comentei, Igor, tudo são a 20.000, você pode usar como um conjunto de critérios, né? Até para reavaliar, não sei se está no período de reavaliação desse contrato, mas acredito que se você faz 90% da tua TI com ele, deve ser um bom fornecedor e vocês devem ter aí um bom relacionamento. Mas nunca é demais você colocar novos critérios e pensar em desenvolver o relacionamento com ele, né, de novos negócios internos até. O colega comentando sobre a utilidade da apresentação no momento que ele está vivendo. Transição de outsourcing realmente é bastante complicado. O colega aqui, o Rubens, falando do gerenciamento de risco, que eu comentei lá no término, uma parte do término do contrato. Não, aquilo foi só uma visão sobre um ponto onde o gerenciamento de risco ele é utilizado, mas pode ter certeza que ele é utilizado desde o começo, desde o seu planejamento inicial estratégico sobre fazer outsourcing ou não, você já está avaliando os riscos de tomar essa decisão. Depois que você seleciona o teu fornecedor, a transição ela é permeada de gerenciamento de risco. A manutenção do contrato ela é absolutamente direcionada, como eu coloquei ali, um dos critérios é tratamento de falhas, então plano de continuidade, disaster recovery e segurança da informação totalmente permeado por gerenciamento de risco. Então, o gerenciamento de risco vai de ponta a ponta no outsourcing.
Um colega aqui falando que a partir do momento que optamos pela modalidade contrato outsourcing, as coisas melhoraram muito hoje quando temos o problema. Qualquer equipamento de TI ou ativos de impressão, contactamos a empresa, mesmo tem 2 horas para apresentar uma solução. Quando você adquire uma boa maturidade para fazer gestão, realmente a coisa começa a funcionar muito bem, porque está contratando alguém especialista para fazer aquilo, né? Mas exige aí a tua maturidade, a tua evolução enquanto gestor, né? Geralmente a gente inicia como técnicos, né? Na área de TI, a gente vira mais gestor quando a gente faz o outsourcing. Outro colega comentando. Oi. Acho que antes dessa pergunta, tinha uma pergunta aqui do Cauê Miranda, perguntando sobre o fato dele ter uma certificação em ITIL, se tem alguma prova do tipo Bridge. Tem sim. Todo mundo que tem a certificação em ITIL Fundamentos, em qualquer versão, tanto atual quanto anteriores, pode fazer somente a prova do Bridge para 20 mil. E existe para quem está numa região onde tem acesso a treinamento, a própria Illumina oferece isso. Esse curso, ele é o curso mais curtinho e a prova também é uma prova mais curtinha. Então, quem quiser maiores detalhes também sobre o treinamento em si, pode mandar aí o e-mail para o próprio Bruno, o e-mail da Illumina, para ele passar maiores detalhes. Mas é possível fazer uma prova de Bridge. Teve um colega aqui, o Flávio, fez uma pergunta que valeria a gente fazer uma outra apresentação, Milena. Quais são os principais pontos de atenção na fase de transição? E nessa fase é possível rever o desenho dos serviços? Bom, vários pontos de atenção na fase de transição. A questão é como ele vai tratar pessoas, ele tem que conhecer, ter mapeado muito bem os requisitos, que serviços catalogados ele vai utilizar, como é que ele vai se mobilizar internamente para implantar esses serviços dentro da sua empresa e depois operá-los. Então, isso tem que ser bem comunicado para a área de operação dele. O lado da absorção de tecnologia envolve, às vezes, alguns contratos e contratos também com outros fornecedores, então isso é fundamental. Riscos é um ponto importante. Como é que vai ser o change management, né? A gente tem que fazer uma comunicação adequada para todos os stakeholders do cliente e do fornecedor. Precisa haver aquele cultural fit, né, onde a gente começa a entender a cultura da empresa. Tem que haver uma preocupação com os SLAs. Então, um momento muito importante para a gente aferir, iniciar o relato de serviços, as passagens de bastão entre pessoal de projetos e pessoal de operação, treinamento, né? Então, tem vários pontos aí. Gerenciamento de projetos ajuda bastante, né, nessa hora, né, para a gente garantir. E o desenho de serviços, a norma exige que ele seja capaz de simplesmente implantar um serviço padrão ou entrar por um fluxo maior, que seria a adequação do serviço que ele já tem, ou até a criação de um novo para te atender. Isso ele precisa ter um processo previamente previsto para isso, porque aí você entra numa área de engenharia que vai planejar, implantar esse novo serviço para depois entrar na tua casa, né? Então, um fluxo maior ainda, e a norma 20 mil exige isso, sim. Bruno, já fica o convite aqui, então. Você já deixa aí um registro desse assunto em especial. Se a gente conseguir organizar, então, uma nova apresentação, eu não sei se a gente consegue encaixar na grade desse ano ainda, porque a grade de novembro, ela praticamente está fechada, novembro, dezembro, mas a gente pode abrir o circuito de palestras 2014 já atendendo a pedidos aí. É importante que o pessoal se desconectar responda à pesquisa, porque a gente pede, inclusive, sugestões de temas que vocês têm interesse de ouvir, para que a gente possa tentar, dentro do grupo de especialistas dos nossos clientes, trazer essa informação para vocês. Ok? Legal, acho que são 2 temas aí interessantes. Um é olhar agora quais são os requisitos do lado cliente. Então, o que você precisa ter do seu lado cliente para fazer uma boa contratação, porque a gente bateu um pouquinho nos fornecedores. E o outro, eu diria que essa fase de transição de serviços, ela é bastante complexa, valeria a pena também. Estou tentando responder outros aqui. Existe alguma definição ou conselho sobre a definição de tomada de decisão sobre outsourcing ou outsourcing?
Aqui tem a ver com, veio do Thiago, tem a ver com quando ele tem um planejamento estratégico. Tem muitas empresas optando por um mix, né, de outsourcing e de insourcing. Aqui é realmente uma avaliação plena de custo-benefício, não há uma recomendação bate-pronta. Aí é cada ambiente, tem a ver com a cultura da tua empresa, realmente uma avaliação grande aqui. Tem que estar alinhado com a tua estratégia, né? Não tem uma resposta específica, certa, para um lado ou para o outro. Gostaria de me especializar em outsourcing de TI, o que devo fazer? Certificado ITIL, Covet. Existe o International Association, tem a certificação do Professional, Outsourcing Professional, né, que eu comentei aí naquele slide. Então, entra no site do Instituto, desculpa, da Associação Internacional de Profissionais de Outsourcing, já tem capítulo brasileiro, você pode, ali tem uma certificação específica. É claro que os frameworks de mercado, 27, 20.000, o próprio Capability, o Source, esse que eu apresentei, o Sourcing Capability Model, você consegue cursos lá na Carnegie Mellon, também são interessantes. Bruno, tudo bem? Poderia comentar como lidar com o cliente quando ele acha que sempre pode fazer melhor o serviço contratado? Pois é, Ricardo, esse é um ponto incrível, né? Perceba o seguinte, para muitos clientes, pessoas desse cliente, um gerente de TI, um coordenador de TI, ele não se desprende do papel que ele tinha no passado, que era o realizador, né, o executor operacional, né? Então, esse é o lugar de conforto dele e é onde muitas vezes pelo qual ele é valorizado pelo próprio gerente e diretor dele. Então, enquanto não disserem para ele, olha, agora você é valorizado por tirar mais do fornecedor, gerir o fornecedor, questões contratuais, gestão, trouxe vários pontos. Enquanto ele não entender isso, não for cobrado por isso, grande chance dele permanecer no lugar onde ele traz mais valor. Então, ele vai querer dar pitaco lá em como se faz backup, porque é ali que a empresa está dando valor para ele. Então, realmente parece um cliente mais imaturo e, de longe, não há métricas nem maturidade para se avaliar outsourcing, né, de forma adequada. Essa é a minha opinião. Hein? Algumas pessoas falando de cursos. Tem um curso que é o curso do ITIL intermediário Service Offerings and Agreements, né, o SOA. Ele trabalha catálogo de serviços, SLM, acho que ele tem uma parte de juntamento de fornecedores também. É um curso interessante que trata dessas questões, além dos outros cursos que eu já mencionei. Tentando chegar em alguma questão. Existe uma estimativa de quantas empresas no Brasil possuem as certificações de 20.000? Ainda não são muitas, viu, Dorival? Mas você pode verificar, tem um site do ITSMF, depois você entra no site, tem que fazer um compêndio aí, a Iluna está montando uma pesquisa sobre isso, mas ainda não saiu. Você tem que entrar no ITSMF, tem que entrar na BSI, tem um instituto ligado ao Vanzolini, ou seja, as certificadoras, e lá você vai somando, porque lá eles têm os certificados das empresas, né? Muitas vezes você consegue consultar, e com isso você vai somando e chega, mas posso dizer, não deve chegar a 100. Quando a gente começou a trabalhar isso em 2007, 2008, a gente foi meio pioneiro nessa área também. Até pouco tempo atrás eram 30 empresas, né? Mas hoje, faz 2 anos que a gente tem visto empresas, inclusive de pequeno porte, certificamos esse ano um Managed Service Provider, pequeno porte já certificado, um spin-off de uma outra empresa, nasceu certificado. Então, a preocupação é grande por parte dos fornecedores. E aí você soma isso aos editais do governo que estão pontuando a ISO 20.000.
e decisões ainda isoladas, ao meu ver, de empresas do setor privado que estão eliminando empresas que não têm o certificado, pelo caso dessa grande seguradora, posso te dizer que há um movimento para profissionais e empresas pensando nisso. Algumas empresas nos procuram não com a visão, eu quero ser certificado para me dar bem no edital, mas simplesmente como uma forma de levantar uma bandeira em algo que eles queriam fazer há muito tempo, que é trabalhar com qualidade, implantar sistema de gestão. Pessoal, a gente não está falando nada novo. Isso aqui é da década de 80, é qualidade, gestão, processo, responsabilidade, escopo. Então, mais a 20.000, ela traz, ao meu ver, uma bandeira para você motivar internamente a empresa a fazer aquilo. Os profissionais se sentem valorizados, é bem legal. Então, perguntando aqui, o Caio pergunta o site da Associação Brasileira de Profissionais de Outsourcing. Eu não vou saber o site, mas eu botei aqui no slide, você procura o IAOP, International Association of Outsourcing Professionals, IAOP, eu acho que .com ou .org. Você vai achar, e daí tem o capítulo brasileiro. De dentro desse site, você se direciona para o capítulo brasileiro. O Icaro aqui está perguntando se existe alguma fonte de consulta por caso de sucesso ou fracasso relacionado ao processo de outsourcing. Que eu saiba não, viu, Icaro, mas aqui eu acho que você vai ter que correr um pouquinho aí os sites, o Google para procurar. Eu não conheço, mas já há estudos, eu sei, do IDC, do Gartner, falando do movimento de outsourcing no Brasil. Posso dizer que não é pequeno, né? Eu trouxe alguns números aí para vocês. Mas sucessos e fracassos, especificamente, eu não vi assim, de forma tão pronta, né? A colega Jorge aqui de Paula já trouxe aqui o site, é o iaop.org. O Caio está falando do tema da palestra IT alinhado ao COVID, é um tema interessante, ainda mais com o COVID-5 agora. Tem um colega aqui. Estou procurando outras perguntas. Desculpa se eu passei alguma, não vi. Material da apresentação, vamos disponibilizar. Inclusive a gravação. Tem um colega aqui, o Elbert, está falando um tema interessante aqui, alugar ou comprar equipamento de TI. Realmente poderia ser um tema para uma palestra. Tá dentro de todo esse compêndio aí de outsourcing. Bruno, você quer deixar, por favor, naquele último slide, onde tem os nossos contatos? Isso, acho que é uma boa forma. Estamos abertos aí, pessoal, à disposição. Mandem e-mail diretamente para mim. Nós somos fãs desses temas de governança, então qualquer troca de informações é sempre muito bem-vinda. A gente adora aprender com os nossos erros, com os erros dos outros também. Isso é bastante valioso, então ficamos abertos aí. Bruno, pelo horário, acho que a gente pode encerrar a nossa sessão de hoje. Eu queria, em nome do Exim, agradecer a participação, o tempo de todos, agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco. Só reforçando, o Exim faz uma rodada de palestras, a gente chama de circuito de palestras, desde o ano passado. Temos uma média aí de 2 apresentações por mês. Um dos nossos clientes, especialistas
dos nossos clientes participam conosco. Todas as sessões anteriores que vocês, porventura, não participaram, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E a gente, mais uma vez, gostaria aí de deixar o convite, né, para o Bruno já preparar aí um próximo tema, para que a gente possa repassar isso para vocês. Então, por favor, acompanhem as nossas newsletters, para que vocês fiquem informados e possam participar conosco em outras oportunidades. Bruno, passo a palavra para você fazer o encerramento final e depois disso a gente já encerra a sessão. Legal, eu tenho só a agradecer aí ao Exim, a todos vocês que participaram, me coloco à disposição para podem me contactar via e-mail, se quiserem passar aqui na Luna para a gente conversar, e agradecer aí a atenção de vocês, o tempo de vocês. Obrigado.